Muito bem, muito bem. 10/9/2024, 19 horas e 32 minutos. Começamos aqui nossa quarta, eu acho, nossa quarta aula, ou terceira aula de mecânica dos solos, tá? Disciplina constante do currículo da engenharia civil e da arquitetura. Eu falei antes da gravação, mas deixo registrado aqui. Nós tivemos um probleminha de calendário por causa de uma série de eventos que estão ocorrendo concomitantemente dentro do campus, e esse problema de agenda fez com que nós não tivéssemos nossa sala lá para gravar no quadro. Então, é óbvio, né? A equipe da mídias, a equipe de filmagem, além de cuidar de foco, de som, de qualidade de imagem, de transmitir as perguntas de vocês, traz, né, consigo, então, uma grande qualidade. Hoje nós não teremos eles nesse apoio, mas nós vamos tentar aqui humildemente tocar o barco via Word, Paint e PowerPoint. Então, nós já começamos a aula com uma pergunta do William, e o William fala assim: professor, você vai passar alguma coisa sobre o exercício da CQA? William, temos inúmeros exercícios de CQA, tem vários mesmo. Eu acho que eu já trabalhei umas 3. Trabalhei sobre tensões, trabalhei sobre índices físicos. Qual seria a CQA que você gostaria que eu tocasse no assunto? Pode falar. Tá? Vai lá na sua página, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V no chat aí. Só de eu ver ela, eu tenho uma noção do que é. Eu estou terminando uma aqui, professor. Eu não citei sobre ela? Não. Você pode para se dizer construir como um ela começa? aterro, precisa de uma área de empréstimo quando o volume estimado for de 3.000 metros cúbicos. Ele vai me pedir no final qual a umidade ideal. Aí ele pergunta, para seguir uma sequência, né, a quantidade de água que deve ser acrescentada. Ah, mas ela é índice físico, Heather. Não, estou fazendo ela aqui. Ah, sim, mas ela é uma questão de índice físico, toda né? de índice físico. Você vai aplicar aqueles índices físicos, peso seco, provavelmente, Isso. determinar em cima do peso seco o gama inicial, ou então você determina a umidade. Sim, ele me dá 2 umidades, né? Eu faço primeiro com uma para descobrir o peso seco, né? Primeiro para descobrir o peso seco. Isso, porque por que descobrir o peso seco? Eu não lembro de cor a questão. Porque mas você está falando assim, o percentual de umidade é a relação de água com peso seco. Sim, então não adianta você ter o peso total, você tem que determinar o peso seco para depois você fazer essas correlações em soma água ou tira água, né? Isso. Você vai aerar ou vai aguar, né? É isso. A questão é essa. Basicamente é essa. Ótimo. Se tiver dúvida, sinta-se à vontade de perguntar. Não, tranquilo. Tô acabando ela aqui. Vale. Professor, diga. Seu slide hoje vai ser sobre o quê? Mal pergunte. Meu slide vai ser sobre ângulo de atrito interno, tensão de cisalhamento, empuxo no solo, muro de arrimo. Ok. William, estou aguardando. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, tá? Aí eu abordo isso. O André, se pode, provavelmente vai cair assim 99,999% que vai cair questões de cálculo, a grande maioria. Só que existe formulário, tá? Vocês não vão ter que decorar nada. A não ser equação. Eu não sei nem se mecânica dos solos cai, mas é porque de vez em quando eu respondo umas contestações, é bom a gente falar isso. Às vezes eu respondo algumas contestações em matérias mais adiante, por exemplo, em concreto armado, em que em determinado momento você precisa da equação da seção transversal de uma figura qualquer, de um retângulo, de uma circunferência. E aí, esse tipo de equação, não, né? Eu tenho certeza que não é disso que você está citando. Então, equações básicas da geometria, equações básicas da matemática, por exemplo, você cai num Bhaskara, como é que sai de um Bhaskara, como é que sai de um sistema, isso não. Mas as equações, as fórmulas, igual você está falando, irmão, pode ficar tranquilo, todas elas vão na prova. Não tem essa de decorar, tá? Beleza?
Fique tranquilo. William. Oi, professor, boa noite. Boa noite. A questão, o senhor já até deu um exemplo aqui, mas eu fiquei na dúvida quanto os dados aqui dessa aqui. A questão é a seguinte: cálculo de tensões neutras efetivas totais ao longo da profundidade, onde a cota é menos 11. Eu fiquei na dúvida nos dados. O senhor deu os dados aqui: argila orgânica mole preta, o peso específico das partículas sólidas e o índice de vazios. E um exemplo, o senhor já deu ele mais direto, né? Já me deu só o peso específico e a gente fez as contas. Aí eu fiquei meio embolado aqui com esse. Essa questão, William, ela mistura conhecimentos dessa aula que você acabou de citar, em que você já tem o peso aparente e tem a espessura da forma, da camada. Essa é a equação final, mas você precisa chegar, no seu exercício, você precisa chegar até o peso aparente. Você não tem a massa ou peso aparente. Você tem o peso das partículas, γg. E aí, você precisa lembrar dos índices físicos. Por exemplo, que γg é igual a deltinha vezes o gama da água. E aí, você precisa lembrar que o índice de vazios é igual a γg dividido por γs menos 1. Então, veja, índice de vazios, γg dividido por γs menos 1. 1 é constante. γg foi te dado. Índice de vazios foi te dado. Isola o γs. Se você isolou o γs, você já tem um outro índice. Lembrar que o γs é igual ao gama dividido por 1 mais h. Você não tem a umidade, mas você sabe que o solo é saturado. Se o solo é saturado, você tem a equação da saturação. E aí, da equação da saturação, você retira a umidade. Da umidade, você retira o peso aparente. Então, assim, ela é uma questão que mistura os dois conhecimentos. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é pegar seu livro do Caputo. Vai fazer isso aqui, ó. A única vantagem, única, de estar aqui e não estar na frente do computador é que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Aqui, ó. Peraí. Cadê o resumão? Tem um resumo aqui. Vai ser muito interessante. Ó. Você vai pegar na página 47 do seu livro do Caputo. Eu vou apresentar a tela para você aqui. Ó, agora vocês já estão vendo minha tela. Você vai pegar o livro do Caputo, está disponível lá, Mecânica dos Solos, e lá nessa página você tem um emaranhadozinho de equações, ó, dizendo quem depende de quem. Então, aqui, ó, as equações que eu falei do gama seco, a equação que eu falei do índice de vazios, certo? Da porosidade, se você tiver alguma coisa que envolve porosidade, do solo saturado, ó, quando o solo está saturado, quando é que o solo está saturado? Quando ele está dentro da camada de água, da Na. Você retira o teor de umidade aqui, ó, saturado, H, deltinha, dividido pelo índice de vazios. Você tem um índice de vazios. O deltinha, quem é o deltinha? O deltinha é o gama G. O deltinha Ué, caneta. É o gama G dividido pelo gama da água. Por quê? Porque se você pegar a fórmula que eu passei, o gama G nada mais é do que deltinha vezes gama da água. E o gama da água é 10 quilonewtons por metro cúbico. Então, veja, ó, os seus dados te forneceram o quê? Repete para nós. Deixa eu achar aqui de novo, professor, rapidinho. Vou te dar a mão na primeira camada aí. E não é só para o William que eu estou ajudando, é quem quiser perguntar. Não é para o Header só que comentei a questão dele, apesar dele falar que estava tranquilo, que não precisava nem do comentário, mas nem o William. Perguntem, gente.
Eu só posso comentar sobre quem perguntou. Na lista... Não. O Alex fala assim, na lista de exercícios tem uma questão respondida passo a passo de uma questão dessas, a número 2. Olha, eu passei uma lista de exercícios para vocês? Alex, onde está essa lista de Eu não exercícios? encontrei essa tô lista, lembrando. não. E boa noite, pessoal. Boa noite. Professor, lá entre os ficheiros lá da semana 6, tem um PDF lá de exercício resolvido. Inclusive, difícil pra caramba tem umas questões lá, mas a 2... Você tem condição de baixar esse PDF aí para eu ver que PDF é esse? Quer ver? Semana... Não, melhor, só faz o seguinte, põe o seu RA aqui no chat, por favor. Tá. Aí eu vou lá no seu RA e eu olho na sua página. Eu consigo acessar a página de quem eu tenho o RA. Aí tá na mão. William, Oi, professor. conseguiu achar os dados? Sim. Diga-me. Partículas sólidas 25 kN metros cúbicos, índice de vazios 1,3. Gama G 25, certo? Certo. E 1 ponto? 1,3. 1,3. Aqui é quilonewton metro cúbico aqui. Ó, a primeira coisa que você vai fazer, você tem o gama G, tem o E. Ó, quem que você vai isolar? Você vai fazer isso aqui, ó. Gama S é igual. Peraí, vamos por partes. Passou para lá, ficou E mais 1. Gama G voltou. Então, gama S é igual a gama G dividido por E mais 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Passou, ficou positivo. Botei um parênteses, foi o gama S, voltou o E mais 1. Isso, ó. Primeiro passo, você vai isolar o gama S. Você tem o E e tem o gama G. Aí, você precisa do gama. O gama está aqui. Você tem no gama S, você precisa de quem mais? Você precisa do H. Então, você não tem a umidade. O solo deve estar, a camada que você está falando, deve estar abaixo do nível da água. Se ele está abaixo do nível da água, a saturação é 100%. Se a saturação é 100%, veja, nós temos essa equação. Então, 100% é igual a 1. 100 dividido por 100 é 1. 1 é igual a H vezes o deltinha. Quem é o deltinha? É o gama G, ó. O deltinha eu resolvo aqui. Eu não vou isolar, não, os valores, mas eu vou te mostrar. O deltinha, quem é o deltinha? O deltinha é o gama das partículas, ou seja, dos grãos, 25 kN por metro cúbico, dividido pelo peso da água, 10 kN por metro cúbico. Então, o deltinha vai cortar quilonewton por metro cúbico, quilonewton, o deltinha vai dar 2,5 adimensional. Então, ó, 2,5 dividido por 1,3. Isola o H. Isolou o H vai ser o contrário, né? 1,3, 1 vezes 1,3 é 1,3 dividido por 2,5, né? A fração passa invertendo. Então, isolou o H, vem nessa equação aqui, ó. Primeiro, segundo passo. Terceiro passo. Aqui. Isola. Aqui não, desculpe. Essa. Ó. Você quer isolar o H? Então, passou para lá, passou dividindo. Vamos isolar o H. Vai ficar assim. Gama dividido por gama S. Aí abriu parênteses, 1 está positivo, passar para cá negativo, menos 1. Ó. Então, isolou o H. Pronto. Achou o H.
Isolou o H? Não, gente. Você tem que isolar o gama. O H você já tem. É o professor vacilando. Você quer o gama. Então tá fácil de isolar. O gama é igual o gama S vezes 1 mais H entre parênteses. Veja que o gama S você tem, porque você isolou, foi o primeiro passo. Isolou, guardou. Em culinária, né, chama-se reservar. Fritou o alho e a cebola, reservou, é o gama S. Depois, você foi lá e fritou o champignon e o pimentão. Aí, reservou, que é o H. Depois, você vem e joga o frango, o shoyu, mistura e, por fim, camada final, que é o amendoim. Você vai lá e pega o gama, que você isolou aqui, vezes a espessura da camada. Pronto. Achou a tensão. E de quebra, ganhou uma receita de frango xadrez. Pimentão amarelo, verde e vermelho, apesar que o vermelho está muito caro. Alho e cebola, frango em cubos, 500 gramas, 2 colheres de chá de azeite de oliva. O que mais? Amendoim torrado, para terminar. Champignon e uma xícara de chá de shoyu, certo? Muito obrigado. Quanto tempo no fogo, professor? E até dourar, né? Você vem, doura a cebola e o alho, reserva, doura o pimentão, reserva, termina o frango, joga tudo de novo, joga com o shoyu e dá o tombo e espetáculo. Beleza. Espetáculo, meu amigo. Eu fiz outro dia, eu me aventurei. Bom pra caramba. O que mais? Bom, então, comentamos a questão do William. Deixa eu rapidamente, aqui para preservar, né? Deixa eu parar a apresentação. Só vou até a página do nosso colega para ver que lista é essa que eu não estou sabendo. Eu não consigo mais ver vocês. Não existe mais a ferramenta para eu... Não existe mais essa ferramenta. Fala, Edilson. Professor, boa noite. Eu estou com ela aberta aqui. Você quer que transmite? Por favor. Só um minutinho. Professor. Oi, André. Nas aulas eu até fiquei em dúvida que lá, né, igual o colega está falando, sempre no fim está lá, Sandro, não é seu nome. Eu fiquei em dúvida se era o Sandro ou você. Não, é porque eu vou te explicar. Foi boa a sua pergunta. Aqui na Uniub, a gente constrói, na maioria das vezes, no EAD, a gente constrói as coisas em pares. Por exemplo, eu sou um professor que estou sempre no presencial ou filmando. Então, tem o professor que cria, que monta a matéria. Quem montou a matéria foi o professor Sandro. Entendeu? Então, a maioria das orientações, todas elas vão estar no nome do professor Sandro. Quem monta os exercícios são ele. Eu pego depois e resolvo correndo para vir resolver com vocês, ou resolvo na hora. Entendeu? Aí, essa é uma lista que já é do professor Tiago Damasceno, um professor que esteve conosco aqui, saiu para fazer o doutorado e não está mais conosco. Essa matéria era dele. No lugar do professor Sandro, quem criava era ele, quem gravava era eu, né? Então, cálculo, vai descendo, por favor. Olha lá, tem um exercício até parecido, muito bem, em que ele não dá os índices de pronta entrega. Aí, em vez de índice de vazio, ele deu porosidade, né? Porosidade você isola o índice de vazios e pau na máquina. Se você tem a porosidade, você tem o índice de vazio. Aí, nesse caso, aí, vocês vão ver que tem um caminho a mais do que o meu, que ele foi lá em porosidade, isolou vazios e daí tocou o barco. Pode descer, por favor, Edilson. Pode ir descendo.
Pode ir descendo. Pode ir descendo, olha lá. Isolou a porosidade, é isso aí mesmo. Pode ir descendo. Só tem essa lista de exercícios para vocês? Essa aí tá filé, viu, professor? Tá passo a passo, não tem erro nenhum. Bom, ótimo. Camada por camada, aí vai. Ótimo, Bom, bom demais, bom demais. Cai muita questão na prova dessa questão de tensão, viu? Se vocês ficarem redondinhos aí, vocês vão bem para a prova, viu? Vai descendo mais um pouquinho, deixa eu ver o que mais que ele aborda. Bucinesc, nós vamos falar na última aula, cálculo de tensões. Maravilha, Bucinesc. Fórmula para você determinar, por exemplo, até onde vai o bulbo de pressão e qual que é a pressão que ele está exercendo no solo interno. Isso daí é o que explica, por exemplo, qual é o tipo de manilha que você tem que passar sobre uma rodovia para ela suportar a carga da carreta passando por cima. É Bucinesc. É isso. Professor, isso aí, no caso, é o CBR, né? Não é bem o CBR. O CBR é uma força aplicada desse jeito, mas o Bucinesc, ele procura te responder como que uma pressão, uma carga pontual aplicada num ponto de um pavimento, de um terreno, como é que essa força vai estar a X metros de profundidade. Você quer investigar, se você coloca 50 toneladas em cima de uma circunferência, 50 toneladas numa base de uma torre, por exemplo, 50 toneladas. Você tem uma tubulação passando em cima de onde você vai fazer esse radia para essa torre, você tem uma tubulação passando a 3 metros. Ixi, vai cair a internet. Você não caiu. Vocês estão me ouvindo? Normal, professor. Normal. Só caiu a luz, não caiu a internet. Se cair, eu volto e conecto do meu telefone, tá? Se cair, eu conecto de novo do meu telefone. Bom, continuando. Então, você tem uma carga, você tem uma tubulação de água, por exemplo, passando ali de baixo a 3 metros de altura. A tubulação de água é frágil. Você quer saber se essa tubulação não vai romper. Então, aí você aplica a fórmula de Bucinesc para saber qual é a carga que está chegando em cima dessa tubulação a 3 metros de profundidade. Então, ela te dá 3 a 2 a 5 a 1 milhão. Tem a equação elevada a 3 meios aí. Pode enrolar, nós vamos falar dela na última aula, mas pode enrolar, por favor. Aqui a equação de Love. É Bucinesc, mas aplicada a uma carga circular, né? Na verdade, esse exemplo que eu dei de uma torre em cima de um radia circular, tinha que aplicar a Love, não era Bucinesc, não. Tem que aplicar essa equação de Love. É uma adaptação de Bucinesc. Pode descer, por favor. Olha lá, elevado a 3 meses que eu tinha falado. Recalque, isso tudo é a última aula, tá? Beleza. Muito obrigado, Deilson. Muito obrigado. É bom saber que agora vocês já sabem da matéria da última aula. E aí eu posso tocar o porrete, que já está todo mundo sabendo. Não, Paulo César. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se grau de compactação, estão me ouvindo bem? Sim, te ouço. É só pegar a massa específica e dividir pela a massa específica do laboratório? Já dá o resultado ou tem que fazer mais alguma? Massa específica seca. Seca. Específica seca. Seca. Do campo dividido pelo laboratório. Certo. Isso mesmo. Esse é o Proctor. Massa específica seca, tá? Ok. Respondi? E ele sempre dá certinho o valor ou dá aproximação? Não. Mas aí eu já não sou da prática. O João tá aí para falar, mas eu acho que certinho é difícil de dar. Né? Para responder a pergunta do Paulo, licença, viu, professor? Certinho não é impossível. Impossível assim, né? Só se ter um resultado 100% tanto no campo e tanto no laboratório. Mas o quanto mais próximo estiver aí, tanto na umidade, tanto na densidade máxima, tanto no laboratório e tanto no trecho, consegue um trecho aí, igual no meu trabalho lá, um trecho de 100% para mais, né? Então aí
olha o grau de compactação do trecho com a do laboratório e olha aí o grau de compactação desse 100%, né? Aí, mas respondendo a pergunta dele, é meio que impossível ser sempre Exato. certinho. Eu Sempre imaginei. exato. Mas já na questão deve estar exato, né, professor? Isso é uma CQF. Porque tem uma questão dessa no AVA? Sim. Ah, tá, entendi. Lá deve estar exato. Vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar o conteúdo aqui, Paulo. Deixa essa questão no gatilho aí para a gente discutir ela. Tá, joia. Fechou? Ok. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu abrir os slides aqui. Vamos trabalhar com tensão no solo. Tensão. Tensão não, né, gente? Ângulo de atrito, um negócio muito massa. Gente, ó, a partir de... Na hora que eu dividir, já vou dividir a tela, a partir do momento que eu colocar slide para passar, o que vai acontecer? Eu não vejo mais vocês, eu só ouço. Tá? Deixa eu até soltar, liberar minha tela aqui. Eu só ouço. Então, por favor, se precisar, dá o grito aí, porque eu não consigo ler vocês, tá? Eu fico de tela cheia aqui. Chama obras de terra aqui, porque é a parte da mecânica dos solos que trabalha diretamente com as obras de contenção de terra, que é a parte de talude, que é a parte de muro de arrimo. Obras de terra, barragens, taludes e muros de arrimo, tá? Para você entender de barragens, arrimos, taludes e muros de arrimo, a gente precisa entender como é que o solo se comporta, como é que ele resiste ao deslizamento, ao escorregamento, ao rastejamento. Isso tudo tem a ver com a velocidade que o solo se move, tá? Então, quem nos diz isso é um esforço, uma tensão chamada tensão cisalhante ou tensão de cisalhamento. Como vocês vão escutar cisalhamento em resmate, para quem é da engenharia, né? Para quem é da arquitetura, provavelmente cisalhamento vocês vão escutar comigo só quando eu explicar a função de estribo. Para quem é da engenharia, vai escutar cisalhamento até cansar. Gente, cisalhamento é o esforço que a tesoura faz no papel. Cisalhar é cortar. Quando você pega um papel e rasga ele no meio, o esforço que rompeu o papel é o esforço de cisalhamento. A gente precisa começar a compreender, vocês precisam começar a compreender que os esforços nos materiais, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, que os esforços nos materiais, deixa eu voltar para mim, eles têm nome, e o principal de tudo é eu saber qual esforço está acontecendo. Vamos pegar esse copo. Compressão. Eu esmaguei, tende a diminuir o comprimento do copo. Tração tende a aumentar o tamanho do copo. Esse copo é bom, né? Eu estava tentando rasgar ele. Cisalhamento, torção. Então, tudo isso gera tensões. Tensões de cisalhamento, tensões normais, que compreende tanto a tensão de tração como de compressão. Existe a flexão. Ó, torção, flexão. Existe a flexão, que é o que gera o momento vetor. Então, essas tensões, vamos lá. Tensões normais, compressão e tração, tensão de cisalhamento, tensão de torção, tensão de flexão. Para quem vai partir para uma área mais de cálculo estrutural, dimensionamentos de madeira, aço, bambu, concreto, o que for, esses esforços são, assim, né, tem que ser concebido e pronto, porque, assim, quem conhece de uma obra sabe que é uma viga, já viu uma armação de uma viga, sabe que uma viga de concreto armado tem um concreto, tem armadura positiva, tem armadura negativa e tem o estribo. O estribo serve para resistir ao esforço cortante, cisalhamento, que é o que nós vamos falar de solos agora.
O positivo serve para combater o momento fletor positivo, o negativo é o momento fletor negativo. O estribo também combate o esforço de torção. A tração é combatida pelo aço e a compressão é combatida pelo concreto. Pronto, você precisa saber o que cada um faz, tá? Então, precisa conhecer esses esforços, tá? Beleza, era isso. Então, introdução à importância do conhecimento do tal do cisalhamento. Então, uma vez que vocês sabem que cisalhamento é o esforço de rasgar, ficou fácil de entender o que eu vou falar daqui para agora, da frente. Beleza. Carregamentos externos aplicados na superfície, ou mesmo a própria geometria da superfície da massa de solo, contribui para o desenvolvimento de tensões tangenciais ou de cisalhamento, que podem chegar a valores próximos da máxima tensão de cisalhamento e a ocasionar a ruptura do material. Gente, se eu tenho um solo plano, camadas planas de solo, que são aquelas que vocês calculam as tensões, eu só tenho tensão normal. Mas se eu venho aqui e cavo uma trincheira ou um buraco, cavei, eu tenho que fazer de novo o desenho, né? Vim aqui, cavei uma trincheira, ó, tá vendo? Cavei esse buraco aqui. Esse solo que tá aqui, parado aqui, ele quer o quê? Ele quer deslizar. Ele quer deformar. E essa deformação se dá por cisalhamento. Ó, se você pega uma encosta, ó, um solo que está inclinado, esse solo quer rastejar. Por quê? Porque ele tem uma tensão cisalhante ali dentro, agindo nesse cara. E então, define-se como resistência ao cisalhamento do solo a tensão cisalhante que ocorre no plano de ruptura no instante da ruptura. O que é isso? Até o momento. Então, vamos lá. Tensão de cisalhamento. Já vamos aprender o símbolo. O símbolo é a letra grega que chama tau. É algo desse tipo, né? Então, tá aqui. A tensão de cisalhamento, ela é medida na eminência da ruptura. Como várias coisas na engenharia são, tá? Que a gente fala o seguinte, que a tensão solicitante tem que ser menor ou igual à tensão resistente. Então, quando eu tiro essa inequação do menor ou igual, para facilitar meus cálculos, para não trabalhar com a inequação, né, não ter que lembrar aquelas regrinhas de quando é que inverte, né? A gente, por facilidade, a gente guarda na gaveta o sinal de menor e trabalha com o sinal de igual. Por exemplo, se eu sei que aqui é 2, eu sei que aqui tem que ser, aí a gente usa a equação com igualdade, depois é só escrever, opa, se aqui deu 2 e aqui deu 2, então é só escrever que é menor, que é 2 pontos. Então, quando a gente faz isso, matematicamente falando, né, isso aqui é um recurso matemático, o que eu estou falando? Quando eu igualo, eu estou dizendo que eu estou calculando a resistência no instante da ruptura, ou na iminência da ruptura, tá? E aí é isso daqui que você está vendo um talude, você está vendo um pontilhado, que é onde vai mostrar a ruptura, essa superfície vai romper, vai desabar, e aqui de dentro tirou-se um pedacinho aqui, ó, de solo para dar um zoom nesse solo. E esse zoom está mostrando que aqui dentro, ó, teve uma superfície cisalhada que escorregou, empirulitou-se, se estivesse aqui o saudoso Mussum, empirulitou-se uma da outra, tá? Segundo os três autores aí, Futai, Marim, Gonçalves, eles mencionam que, em geral, o solo rompe por cisalhamento e que essa resistência é composta por duas parcelas, o atrito entre as partículas e a coesão entre as partículas. Então, muito importante saber, existe o atrito dos grãozinhos do solo, o solo está lá, ó, cheio dos seus grãozinhos.
E aí existe um atrito, é óbvio, existe uma superfície. Gente, tirando o Teflon, que é quase nulo, né? Tudo tem atrito. Tudo tem atrito, né? Então, existe atrito na superfície de contato desse solinho com esse, desse solinho com esse. Então, tem a ver com o atrito e tem a ver com a coesão, que a coesão é a água, depende da água que está aqui no meio, que cimenta as partículas, né? Se você pegar barro, jogar um pouquinho de água, você vai cimentando as partículas. Aquilo é coesão. O que justifica um vaso de barro, o que justifica somente com areia fina da praia, para quem é mais velho, assistiu Mulheres de Areia, o que justifica o Tonho da Lua fazer as esculturas lá é a coesão, tá? É a cimentação das partículas por uma ligação eletrolítica causada pela ligação de partículas finas com água, ponto. Com um pouco d'água, né? Se encharcar, não, né? Com pouco d'água. Bom, aqui está o esqueminha do atrito. Olha que legal. Você faz uma força para baixo, e esse símbolo aqui, sigma, vocês já aprenderam, né? Sigma linha é tensão efetiva, lembra? Olha a diferença da tensão total com a tensão efetiva. Tensão efetiva. Você fez uma pressão com tensão efetiva, como é que os solos querem se rearranjar? Ó, eles estão querendo escapar para o lado, esse escapa para um lado e esse escapa para o outro lado. Só que para eles escaparem, eles têm que se tocar. E quando eles se tocam, existe um atrito aí. Por isso, a gente vai determinar um cara chamado ângulo de atrito interno, φ. Segundo o Schmitz, no trabalho dele, o ângulo ele pode ser entendido como o ângulo máximo em que a força transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal ao plano de contato, sem que ocorra deslizamento, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos uma força normal, vamos lembrar lá da física básica. Nós temos uma força... Na verdade, isso aqui está errado. Ó, isso aqui, na verdade, é uma força-peso, que é exercida sempre no sentido do núcleo da Terra, e, segundo a terceira lei de Newton, a força-peso gera uma contra-força, toda ação tem uma reação, mesma intensidade, sentido oposto. De mesma intensidade, que aí sim nós temos aqui para cima uma força normal, tá? Beleza? E aqui nós temos uma força, que é aquela forcinha do grão, tentando andar na horizontal, causando um atrito na superfície de contato. Muito bem. Pela lei do paralelogramo, né, lá em GA, vocês devem ter visto isso, como é que você acha uma resultante de duas forças? Como é que você acha a resultante de duas forças? Completo quadradinho aqui, né? E geometricamente você pode, se você tem esses comprimentos aqui, você acha por Pitágoras, né? Raiz quadrada das coordenadas, n quadrado, né? Mais t quadrado, né? Isso aqui é pitagoriana. R quadrado é igual a isso. Mas não vai ser nosso caso, tá? Nosso caso vocês vão precisar, não é GA, vocês vão precisar disso aqui. O que vocês precisam entender é o seguinte. Volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Olha essa experimentação aqui. O plano e a calculadora. Imagina que o plano é um grãozinho de solo e a calculadora é outro grãozinho de solo. Eu vou inclinando esse cara, ela ainda tá, vou botar a mão aqui para parar. Ela, tá vendo? Olha, imagina o plano com a horizontal, certo? Imagina o plano com a horizontal, imagina o eixo, olha, aqui no meio, x, y e x, vertical e horizontal. Ó, à medida que eu vou inclinando essa calculadora, até esse momento, ó, ela está equilibrada. Eu estou inclinando mais com relação a x e a y. Ó, em determinado momento ela caiu. Determinar o ângulo de atrito interno é determinar o ângulo máximo que essa resultante pode estar inclinada.
Seria mais ou menos análogo a isso que nós fizemos. Até um determinado ângulo, se você medir da com o eixo Y ou com o eixo X, a gente pode falar que ela estava equilibrada. E aí você pode medir com transferidor, por exemplo. Em coisas macro, você mede com transferidor. Em coisas micro, não. Então a gente precisa de uma equação matemática para isso. E é onde nós vamos chegar. Então, pensemos o seguinte. Temos cá uma força. Opa! Temos aqui uma força exercida de cima para baixo no grão. Naquele grão. E aí, nós temos uma resultante máxima em função da força tangencial. Ó, tem uma força tangencial, isso daqui vai dar uma resultante. Esse ângulo, lembra a inclinação? Esse ângulo φ, ele é um ângulo máximo. Então, se eu fizer isso daqui, ó, deixa eu aumentar essa força aqui para dar o ângulo certinho. Se eu puxar aqui, né? Ó, eu vou perceber que isso aqui forma 90 graus. Se formou 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Aí ficou fácil, né? Aí é só a gente lembrar lá, né? O cosseno de um ângulo qualquer que pode ser φ é igual ao seu cateto adjacente. Isso, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a força. A resultante que é igual à tensão de cisalhamento aplicada é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente é igual à hipotenusa, que é a nossa força, né? Eu já chamei de força, vezes o cosseno desse ângulo φ. E aí, substituindo, a gente tem que a força tangencial é igual à força, eu vou chamar de normal, igual está aqui, tá? Porque é numericamente igual, né? A força exercida para baixo é numericamente igual à força normal. É igual a normal vezes o cosseno desse ângulo. Ó, achamos uma equação já. Só que ocorre que isso daqui é a resistência ao cisalhamento só em função do ângulo de atrito. E aí, nós temos também aquela parcelinha chamada de coesão. Eu já expliquei que é isso. A coesão pode ser definida de uma forma genérica como a resistência ao cisalhamento de um solo quando não há nenhuma pressão externa. Opa, então o que a gente aprendeu aqui? A coesão não tem a ver com o esforço normal, o esforço externo. Então, ele é independente. Muito bem. A atração química entre as partículas, principalmente nas estruturas floculadas e a cimentação de partículas, podem provocar a existência de uma coesão verdadeira. Muito bem. As areias puras não apresentam coesão, tá? E quando apresentam é muito pequena. Isso aqui nós estamos falando de areia de construção, tá? A areia de praia fininha apresenta sim, senhor. E o marangon, que é nossa, excelente professor, viu, gente? Quer estudar a mecânica dos solos, além do tio Cleverton, procura lá o marangon, a Universidade Federal de Juiz de Fora, um cara violento. Ele afirma que a coesão depende da ocorrência da água dos vazios e suas condições de arrumação estrutural. Eu falei sobre isso de maneira mais... Como é que se mede isso na prática? Então, tem um ensaio chamado ensaio de cisalhamento direto. Você pega a câmarazinha bipartida, atarracha ela, provoca uma força para baixo e vem controlando com uma força na horizontal. No momento que ela partir, ó, você dividir a amostra de solo em dois, você tem um manômetro, você vai saber ler quanto que foi essa força e quanto que foi essa força. E aí, tensão normal é igual a força normal sobre área. Então, se eu pegar essa área aqui, ó, é igual à área de baixo, onde rompeu. Então, se eu pegar esse comprimento e multiplicar por esse, eu tenho a área. Então,
Tensão normal é força sobre área. E a tensão de cisalhamento tal é igual à tensão, a carga de cisalhamento, a perpendicular não, a longitudinal ao corpo, né? Dividido pela mesma área. Então, daquela equação que eu montei para vocês, se a gente dividir, eu escrevi assim, tesão é igual, esse T maiúsculo, né? Melhor. T maiúsculo é igual a normal vezes o cosseno do tal do cara. E aí, nós temos aqui, se eu dividir por área e dividir por área, eu tenho tal igual a tensão sigma vezes o cosseno de alfa. Na verdade, não é nem cosseno, viu, gente? Eu fiz a demonstração errada aqui. Vai ser a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Peraí, ó. Deixa eu só voltar aqui na explicação. A equação é tangente. Ó, quem sabe faz ao vivo. Desculpa aí, mas tio Cleverton vai precisar voltar aqui. Para ser tangente, só pode ser... Quem seria o cateto oposto? Cateto oposto é normal. Cateto adjacente... Ah, beleza, ó. Beleza. Vamos lá para cima. Montei aqui o triângulo, só que eu só considerei essa força da resultante. Ou se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, a gente pode dizer que esse ângulo, como eu quero isolar, agora eu vou trabalhar com esse ângulo aqui. O ângulo com relação ao plano, deixa eu ver se ele, ou se vai ser o de 5. Espera aí. Vamos falar o seguinte. Tangente de um ângulo é igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Espera aí, viu, gente? Estou só descobrindo se é isso mesmo. Então, eu posso falar que a tangente de φ, se eu estiver trabalhando com ele aqui embaixo, mas que saco esse ponteiro desse mouse. Se eu estiver trabalhando com ele aqui, vai ser igual cateto oposto, N, dividido por cateto adjacente, T. Então, N é igual a T vezes a tangente. Não, tá errado. Tô trabalhando com... Desculpe-me, agora cheguei. Vou sair para apagar. Agora eu volto. Muito bem. Ó, agora vai, nego, velho. Agora vai. Então, ó, se eu fechar esse ângulo aqui, tangente de φ é igual cateto oposto, ó, né, se a gente fechar um retângulo do mesmo tamanho, é igual a tangente, dividido por cateto adjacente, que é N. Portanto, T é igual a N vezes a tangente de φ. Agora melhorou. Aí eu voltei falando de tensões, né? E aí, então, eu escrevi assim, T dividido por A é igual a N vezes a tangente dividido por A. E aí eu reescrevo essa fórmula assim, tal, né? Porque isso sobre isso é igual a tal. É igual a sigma vezes a tangente do ângulo. E aí a gente tinha a parcelinha independente. Como ela é uma parcela independente, ela ó, olha o que fala aqui. Matematicamente, eu estou montando isso aqui, ó. A resistência ao cisalhamento de um solo quando não há nenhuma pressão externa sobre ele. Então, é independente. Se ela é independente, nós podemos simplesmente somar ela aqui, ó. Então, virou quem? Virou uma equação afim, né? Virou lá primeiro grau. Então, ó, nós temos... O que tem aqui? Parará, parará. Isso aqui eu já falei. Nós temos, então, que tal é igual a coesão mais tensão vezes tangente do ângulo. Aqui está o contrário, né? Se a gente fosse escrever igual f de x, né? Ou igual a y, seria primeiro ax, né?
tensão vezes a tangente, lembrando que tangente é tangente de φ, né? Eu escrevendo aqui, mais coesão. Tanto é que coesão, ó, é onde começa a resistência ao cisalhamento. Como é que entende esse gráfico, gente? Ó, no eixo X é a tensão de cisalhamento, no eixo X é a tensão normal. O que a gente está vendo aqui? Vamos ler gráfico. Conforme aumenta a minha tensão normal, aumenta a minha resistência ao cisalhamento. Ou seja, tudo que está debaixo desse guarda-chuva, ó, se eu tiver uma nuvem de pontos, ó, eu vou fazer asterisco como nuvem de pontos. Qualquer coisa que você lê nesse gráfico que tiver aqui, ó, sob essa reta, não rompe. Se você achar um ponto sobre a reta, significa que rompeu. Então, quer dizer que tudo que é resistente no solo está sob essa retazinha aqui, ó. Certo? Então, o A dessa função de primeiro grau é a tangente do ângulo. O X é sigma. O Y é tal. Pronto. Lembrou disso? Lembrou como resolver esse negócio. Então, veja, ó, a partir do ponto zero, que é a origem do sistema, já existe uma resistência. E ela só cresce conforme eu pressiono. Claro, né, gente? Quanto mais força eu faço para conformar ele, mais resistente ele fica. Mas, ao mesmo tempo, eu aciono o escorregamento das partículas. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim da carga que a gente faz. Eu preciso acelerar, né? Ângulo de atrito por correlações. Esse teste, NSPT, nós vamos falar muito em fundações, é o teste mais utilizado, mais executado para construções, que é a sondagem, né? O ensaio de penetração. SPT é barato. Com R$3.000 você faz um SPT, uma obra, você determina. E aí existem correlações empíricas, em que se o SPT, por exemplo, for menor do que 4, seu ângulo de atrito é menor do que 30 graus. Costuma-se trabalhar com 28. Se ela é pouco compacta, entre 5 e 10, isso aqui é solo granular, tá, gente? Solo granular é areia, as areias, né? Para solo não existe areia grossa, é areia fina, tá? Areia fina. Por que areia fina? Que é predominante na cidade de Uberaba. Então, você tem aí, ó, os ângulos de atrito. Tá vendo? Isso daqui existe na realidade. Isso aqui não é só para passar tempo de faculdade, não. Existe na realidade. E aí, existe também para argilas. Então, a argila, aí, ela já depende dos limites de consistência. O índice de plasticidade, IP. E o IP, ele é a diferença entre o LL e o LP. Nós vamos aprender nessa aula de sábado de prática. Então, a partir desses caras, a gente acha o ângulo de atrito interno. E aí, para fazer um exercício que pode cair em prova, em trabalho, isso daqui não apareceu nas semanas para vocês ainda, né? Já apareceu? Quem pode me responder por áudio aí? Vocês já estão fazendo exercício de tensão de cisalhamento? Eu ainda não vi essa semana, professor, mas eu acredito que não. Eu posso olhar ali agora. O professor, parei na sexta e ainda não. Tá, então beleza. Então eu estou adiantado. Então não preciso correr com um muro de arrimo. Eu vou ficar hoje aqui em tensão normal, para explicar bem explicadinho. E na semana que vem... É semana que vem nossa aula? A prática, professor? Não, a teórica. Nós temos outra teórica. Dia 24. Que dia que é a prova de vocês? Dia 20 já é no final 28. Da semana, né? 28. 28. Tem um problema para agendar aqui hoje, mas parece que vai ser dia 28. É num sábado, 28, porque agora elas voltaram a ser presenciais, né? Isso. Quem for fazer aqui em Uberaba, provavelmente eu devo aplicar a prova para vocês. Se tudo der certo, se a ressaca permitir,
estarei aqui aplicando prova para vocês. Então, como é que isso é determinado em laboratório através do ensaio lá do cisalhamento direto, da câmara bipartida? É assim, o cara faz 2 pontos e anota as medições. Lembra? Ele sabe a força tangencial, ele conhece a área, né? O próprio equipamento, ele já vem com a área, dependendo do tamanho do equipamento, a quantidade de solo colocada aqui, você já no equipamento está assim, área igual a tanto. Ou então você só levanta o equipamento e mede com a régua aqui e tira a área, né? Mas não estamos falando de questões matemáticas muito simples, né? Geométricas muito simples. Mas já vem, o equipamento normalmente já vem a área. Então, tem um manômetrozinho para pressão normal, um outro manômetrozinho para pressão tangencial, a força tangencial. Você tem a área. Então, você pegou lá, o técnico pegou e dividiu a tangencial pela área que veio no equipamento, achou tal. Pegou e dividiu a normal pela área que vem no equipamento e achou sigma. E aí ele faz isso 2 vezes e anota 2 vezes. E está anotado aqui, ó. Ensaio 1, tensão normal 20,33 kgf por centímetro quadrado, resistência ao cisalhamento tal 16,72 bar ou kgf por centímetro quadrado, tanto faz, podia ter escrito bar aqui também, né? Bar ou PSI? Bar. PSI é libra força por polegada quadrada. Ou 17,72 bar ou kgf por centímetro quadrado. Ensaio 2, ele anotou, já deu 22,88 kgf por centímetro quadrado na tensão normal, sigma, e na resistência ao cisalhamento tal, 17,63 kgf por centímetro quadrado, tá? E aí pergunta-se, qual que é o ângulo de atrito? Como é que essa maquininha tão simples, manual, nos dá o ângulo de atrito? Ela não nos dá, você tem que calcular. É óbvio que a planilha de Excel, uma vez você fez isso, pôs na mão do técnico, ele calcula o resto da vida para você. Ou ensinou ele a calcular, ele calculou o resto da vida. Mas vocês, meus queridos, têm que aprender a calcular isso. Então, deixa eu dar um print screen aqui e vamos para o Word resolver esse exercício. Beleza. O que nós vamos fazer, então? Olha, eu preciso determinar a coesão e preciso determinar o ângulo de atrito. Então, eu tenho 2 incógnitas. Para achar 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações. Por isso que eu tenho ensaio 1 e ensaio 2. Então, é só escrever as equações de maneira... Eu não vou ter... Peraí, deixa eu só achar os operadores aqui. Cadê o operador de sistema? Fração sobrescrito radical, função, ênfase, limite. Tinha que estar nesse operador aqui, né? Peraí, gente, minha tela tá travando. Tá uma dificuldade do caramba. Travou tudo aqui, moçada. Eu não achei o símbolo do sistema, não. Então, paciência, tá? Desculpe-me mesmo. Paciência. O inferno. Estava isso. Então, nós temos lá. Tal é igual. Coesão mais sigma vezes a tangente de θ. É φ, mas eu vou colocar θ aqui, porque está mais fácil para mim. E aí nós vamos montar um sistema substituindo com o que a gente tem, essa equação. Então, a gente vem aqui e no lugar de tal, eu escrevo, ó, quem que é tal? É a resistência ao cisalhamento, 16,72 kgf
por centímetro quadrado. No lugar de coesão, eu não sei quem é, mas no lugar de tensão normal, eu sei, 20,33 kgf por centímetro quadrado. Beleza. Aí eu escrevo a equação de baixo. É aqui que eu queria que colocasse o símbolozinho, né? Aqui deu 17,63 coesão, e aqui dá 22,88. Muito bem. Sistema, né? E aí, então, eu consigo aqui... Deixa eu ver como é que vai ficar mais fácil isso aqui. Vou multiplicar... Qual que é a menor? Essa. Vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1. E aí, né, vai ficar tudo isso aqui menos 1, vai sumir o C, né? Então, mais 17,63 menos 16,72, 0,91 kgf por centímetro quadrado. Deixa eu jogar a equação aqui para ficar bonitinho. Aqui fica 0,91. A coesão some, porque mais C menos C sumiu. 22,8, 20,33 mesmo. Aqui dá para fazer de cabeça, né? Dá 2,55. 2,55, 88 menos 33, 55. Então, quer dizer que a tangente de φ é igual, a análise dimensional. Esse cara vai passar dividindo, né? 0,98 dividido por 2,55. kgf por centímetro quadrado dividido por kgf por centímetro quadrado é adimensional, né? Portanto, 0,91 dividido por 2,55. Portanto, a tangente de φ é igual a 0,3569. E aí, o arco cuja tangente meça 0,3569. Na calculadora, né, gente? Para quem não lembra, shift, tangente a menos 1. Shift, tecla tangente, tá? Aí vai aparecer tangente a menos 1. 19,64 graus. 19,64. Pode trabalhar com grau mesmo. Não precisa transformar isso em minuto e segundo, não. 19,64 graus. Pronto. Agora basta pegar uma dessa aqui e substituir, né? Pegar essa segunda aqui. Tangente, já vou fazer a conta. Tangente de 19,64. Mas que saco! Tangente de 19,64, eu já descobri lá, que é 0,3569, né? Não preciso nem fazer a conta de novo. Então, 22,88 vezes 0,3569 dá 8,17. Está positivo, passou para lá negativo, fez menos 1. Mais 17,63 dá 9,46. Então, quer dizer que a coesão, aqui vai sem equação mesmo. A coesão é igual a 9,46. Qual que é a unidade? Esse cara é adimensional. Multiplicou por 22, não transformou a unidade. Continua sendo kgf por centímetro quadrado. Passou para lá subtraindo, subtração não modifica a unidade. Então, quer dizer que a unidade é kgf por centímetro quadrado. Pronto. É a unidade da tensão. Certo? Entenderam aí? O que é uma tensão de cisalhamento? Como se determina fisicamente e como elas se correlacionam em pares para você determinar ângulo e determinar coesão. Certo? Deixa eu responder as perguntas. Essa está na quinta semana, essa aqui já tinha sido antes. Alex. Professor, então se eu fizer um corte no talude, então,
com 19 graus de corte, independentemente da diferença de nível, o talude vai ficar estável? Sim. Obrigado. De nada. Ângulos de atrito, quem me perguntou foi o Alex? Deixa eu falar um negócio para vocês. Comumente, se você trabalhar com 30 graus, você está trabalhando trabalhar com 28 graus, você está trabalhando a favor da segurança. Tá? Você vai escavar uma vala, por exemplo, você não quer que feche, você quer escavar uma vala 3 metros de profundidade, você precisa dela 50 centímetros aberta na base. Por exemplo, exemplo real, você vai cavar uma vala para colocar um tubo de drenagem. O tubo de drenagem pede 50 centímetros de cada lado para a máquina trabalhar, para o cara chegar, encaixar e cimentar. Então, você está trabalhando com um tubo de 100. Vou falar que você está trabalhando com um tubo de 100 centímetros, 1 metro de diâmetro. Então, você precisa de 50 mais 50. Então, o diâmetro deu 50 mais 50 mais 100, deu 2 metros. Você precisa de 2 metros. Esses 2 metros têm que estar a 3 metros de profundidade. Por exemplo, deixa eu dividir minha tela. Agora vamos chamar o Paint aqui. Precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa abrir lá. Tá lá a sua avenida lá. Nossa, que avenida, hein? Parecendo as de Uberaba. Agora melhorou. Tá lá a sua avenida aqui, a calçada de cá, a calçada de cá. Você quer passar um tubo aqui. Passar um tubo de drenagem. Esse tubo tem 1 metro. Então, você precisa de 50 centímetros para cá. Precisa de 50 centímetros para cá. Então, você vai cavar. Aqui você vai ter uma base retangular. Aqui você tem que abrir esse ângulo. Aqui você tem que abrir esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Ele tem que ser, agora nesse caso aqui, você mede ele no plano, né? Esse ângulo aqui, φ, ele tem que ser um ângulo que seja menor ou igual ao ângulo de atrito. Para que esse cara não se desloque. Certo? Então, aí basta você usar o triângulo retângulo. Por exemplo, 45 graus é 1 para 1, né? Isso aqui você está com 3 metros de profundidade, você precisa de 3 aqui, 3 aqui. Se o solo estiver compactado, né, você pode trabalhar com 45 graus. Então, você precisava de 6 mais 2, né? Você precisa de abrir, aqui não, na parte de cima, na verdade, né? Você precisa de abrir uma vala aqui em cima de 8 metros. Certo? A ideia é essa. Que seria 19 na minha resolução. Isso, ângulo de atrito 19,64 seria o ângulo de atrito, exatamente. Seria o ângulo de atrito. Que lembrando, ó, eu continuo aqui? Continuo. Lembrando, ó, que se eu pegar os slides, ó, o ângulo de atrito é medido em relação ao eixo vertical, né? Então, eu cometi aqui, bom, que a gente faz ao vivo, a gente se corrige ao vivo. Esse ângulo não está aqui, esse ângulo está aqui. Então, se eu estou falando do ângulo do exercício, para facilitar a minha vida, eu vou chamar, em vez de 19 ponto qualquer coisa de 20 graus, significa que, né, eu tenho 90, então quer dizer que aqui embaixo eu tenho que ter um ângulo de 70 graus. Se o solo for esse, sem contar com a coesão, existe coesão, né? Lembra disso? Mas sem contar com a sua coesão, vamos supor que você está trabalhando num dia que pode encharcar, chover demais. Então, não conta com a coesão. Aí, você precisa que esse ângulo aqui seja de 70 graus. Se você está trabalhando com 30 graus, você precisa, né, da vertical, a medida da vertical. Então, quer dizer que você precisa daqui de 60 graus. Percebem? Ficou claro? Ficou claro, moçada? Tá vendo que parece uma bobagem, um negocinho de conversinha de matéria para passar tempo? Não é. Mecânica do solo serve para uma pá de coisa. Escora de vala, corte para aterro.
É óbvio que, né, gente, vocês viram lá que a resistência ao cisalhamento cresce, lembra do gráfico? Cresce à medida que você compacta. É por isso que se você quer, você tem talude de estrada, gente, tem talude de estrada que os ângulos são maiores. Mas o que aconteceu ali? Compactou e plantou grama. Ali eu estou falando do solo solto, no estado in natura. Se você vier compactando, umedecendo e compactando, é óbvio que ele vai suportar ângulos menores. Certo? Muito bem. Bom, estouramos em 2 minutos nosso tempo aí, mas eu me lembro que o Paulo... É Paulo? Me perguntou de uma questão de compactação. Foi o Paulo César. Então, eu fiquei de te responder, Paulo. Pois é, não, eu estou na dúvida aqui, não estou conseguindo achar aqui, professor. Essa questão do... é a seca, né? No caso, a massa específica seca. Tem que diminuir a umidade, então, né? E dividir e multiplicar por 100. Não, eu não estou conseguindo te compreender, porque assim, não fui eu que fiz os exercícios, certo? Tá, sim. Então eu não sei de cor. Eu bato não, o olho e fiz tantos na vida que eu consigo, acho que, resolver, mas. Não, Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Me chama no Tira Dúvidas, acha esse exercício, me manda no Tira Dúvidas que eu respondo para você, você compartilha com os colegas, ou então na próxima aula, deixa eu olhar aqui a data da próxima aula, vou parar com compartilhamento aqui, vou olhar a data da próxima aula, deixa eu ver se no dia eu tenho 2 aulas, espera aí, porque senão a gente faz um aulão, estende aí uma meia hora. Espera aí. Calendar. Beleza. Terça-feira que vem eu tenho 2 aulas. Eu não tenho 2 aulas na próxima terça-feira. Então a gente pode ir na nossa aula, a última, até às 9. A gente faz uma espécie de um aulão que eu comento a questão do Paulo, eu trabalho com muro de arrimo, trabalho com talude e ainda faço uns exercícios de revisão. Só que aí eu não vou demonstrar, não vou fazer igual hoje, que eu vou trabalhar a teoria, não. Vocês vão ter que ler antes, e aí eu vou chegar aqui assim, engulam. A equação é essa. Os porquês eu não dou conta de responder durante a aula. Quem quiser me chama no particular, eu demonstro, chamo os porquês. Todas as equações eu tenho elas demonstradas, gente. Eu sou curioso, eu não dou conta de usar uma equação que eu não saiba de onde ela nasceu. Então, se tiver curiosidade, pode me chamar, eu demonstro ela. Se eu não tiver anotado em algum lugar, eu mesmo faço a demonstração, mas durante a aula não vai dar. Vamos ser direto assim, usa essa fórmula e pronto. Beleza? Obrigado a todos. Espero que, mesmo sem as câmeras e tal, a aula tenha fluído, tenha dado certo, tá bom? Abraço. Professor, Diga. uma pergunta aqui. No sábado, a sua aula vai ser sobre lá o limite mesmo, né? LLLP, e se der tempo, massa específica dos grãos. Não, fechou então. Fechou? Vou estar lá no laboratório lá. Aguardo. E aguardo Beleza. vocês todos, né? Quem tiver matriculado também na matéria de prática, sábado, e lembrando que esse sábado começa às 8 da manhã, tá? Não começa às 9h30, conforme o último sábado. Esse sábado nós temos 3 aulas. Não assisti-las significa reprovar, tá certo? Muito bem? Boa noite a todos. Estou encerrando a gravação. Ô, professor. Diga, Jessé. Sobre as aulas seguidas, não teria como ser separadas, não, porque, tipo assim, se a gente falta, como diz você, é reprovação e, às vezes, a gente tem tarefa que não dá para faltar. Olha,
Isso é uma questão que já foi debatida, não vou nem parar a gravação, porque isso é importante. Isso é uma questão que já foi debatida, não comigo, com a gestão e porque eu não participo nem do NDE, nem do conselho, né? Isso já foi debatido entre eles, porque depois que eles deliberam, E aí é muito complicado por causa de agenda. É muito complicado por causa de agenda. Se você pegar o número de sábados que você tem útil durante um semestre, o número de práticas que um mesmo professor oferta, eu não consigo, a maioria das vezes não consegue encaixar isso de maneira mais diluída, digamos assim. O que eu te recomendo a fazer é, todas as vezes que você precisar perder um dia de aula, amarra isso bem amarrado com um comprovante e entra com SAI. Pois é, mas, por exemplo, eu sou da educação, né? Eu trabalho na escola, no estado, certo. E assim como o Heber, sou professor de matemática, estou na gestão de uma escola já tem 3 anos, e tem sábado letivo que eu preciso estar na escola. Eu te entendo perfeitamente. Módulo 2, né? Aqui pelo menos em Minas chama. Exatamente. 2, né? Agora, por exemplo, a gente tem conselho de classe, essa coisa toda, e tipo, eu gosto de estar presente, eu preciso estar presente, na verdade, mas eu já vi que se eu tiver ou lá ou cá, eu preciso decidir nesse momento. Mas assim, troca uma ideia com o Marquinho, ela é muito. Eu posso responder essa pergunta? Pode, Maria, diga. Na parte onde você conversa com o SAI, eles liberam uma documentação para você estar mandando no trabalho, no caso, para quem trabalha, ou na parte educacional, que nem você falou, onde você assina, e assim não é considerado falta no sistema, mesmo se você perder, não é considerado falta. E hoje, gente, cheguei em cima da hora. É só conversar com o SAI que tudo dá certo. Eu não sabia dessa. Boa, Maria, obrigado. Eu já trabalhei dia de sábado e eu fiz essa documentação, que é impresso, dá de pegar até na internet se vocês quiserem, a Uniub aceita numa boa, e vocês só abrem a comunicação no SAI. Esse SAI deve chegar na mão do Marquinhos, viu, Maria? Ele pode até não ter sido ele que respondeu para você, mas uma coisa que eu tenho certeza é que essa decisão é tomada pelo Marquinhos ou pelo professor Sandro. Não, mas no dia foi o Marquinhos mesmo que me respondeu. Pode completar, desculpa. E, tipo assim, como tem gente que trabalha no sábado, no caso, ou trabalha de noite, ou acaba tendo que perder as aulas por algum motivo, eles aceitam tanto o atestado, tanto essa documentação de trabalho, e acho que é só esses dois que eles aceitam. Você conseguiu isso para aula prática? Consegui, porque eu tive... Foi no 3º semestre. Mas era matéria minha, não? Não, era da Juliana. Tá, da Ju. Beleza. Eu tive problemas de saúde, que eu fiquei quase 2 meses afastado por conta que eu estava com uma bactéria no estômago, certo. E acabei que eu não consegui frequentar tantas aulas, e por causa disso eu conversei com o SAI, e também eu trabalhava dia de sábado. Então, a Pylori? Sim, aí as duas, inclusive eu vou ter que fazer coisa de endoscopia de novo, porque parece que ela voltou. Fazendo. Eu faço de 6 em 6 meses. Quem já teve H. pylori uma vez tem que acompanhar o resto da vida. Mas sim. A ondinha é ruim, mas a saída é boa. A anestesia dá uma onda gostosa. Por isso que eu falei, tipo, do atestado e justamente da parte de trabalho, porque eu já fiz os dois. Inclusive, se vocês quiserem mais informações, é só perguntar com o SAI que eles vão detalhar mais. Ou ligar na Secretaria de Educação da Uniub, que elas estão lá 24 horas para estarem entendendo vocês. E nem é 24 horas, mas é bonitinho falar assim. Não é 24 horas. Eu esqueci o nome do colega que estava conversando comigo, o professor diretor. Não, o Gessé, eu entendi a ideia dele. Assim, a gente que é professor, tanto você pode ver que a gente gosta até de ficar com câmera aberta. A presença mesmo, da gente participar, da gente estar na aula, da gente ver, né? Você se põe no meu lugar, né? Não, eu estava na pandemia, né? Eu dava aula para 30 câmeras fechadas. Eu não sabia quem estava lá, né? Então, eu acho que é isso a ideia. Não sei, José, desculpa às vezes atravessar, mas eu acredito que seja isso também. É isso, e o problema é que a gente ficou amarrado a uma sequência de sábados. Sim. Né? E aí realmente pega, e a gente escolhe a distância exatamente porque... Para ter a flexibilidade. A gente não tem essa disponibilidade, né?
Mas eu vou, assim como a Maria sugeriu, sai aí, eu vou tentar lá ver. E agora o que eu vou te falar, então, é paliativo. Eu entendi o que o Heather falou e entendi que você concordou com ele. Um paliativo a aula fica gravada, você assistir a aula depois, e provavelmente você quis, em algum momento que você queria se manifestar e você não conseguiu se manifestar porque você não está presente, você me ajuda lá, para no momento que eu comentei alguma coisa que alguém comentou, falava para mim, professor, no minuto tal, você falou isso daqui, o que é isso, não concordo, o que me explica melhor, me chama pelo Tira Dúvidas, a gente discute pelo Tira Dúvidas. Eu sei, é um paliativo, mas... Sim. Não é nem a questão do aprendizado, digamos assim, né? A gente vai se esforçar e conseguir. É a questão da presença mesmo, né? Porque, assim como na escola, a presença também dá bomba para nós aí, né? E não é interessante. Fundamental. Né? E meu primeiro diploma é da Uniub, inclusive, tá? Então é minha em matemática? Matemática na Uniub. Legal. Você é diretor de uma escola aqui na cidade, não? Não, eu sou de Rio Vermelho, Minas Gerais, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Bem interiorzão mesmo. Interior. Eu sou diretor de uma escola estadual aqui. Ótimo. O Heather é Sacramento, não é isso? Isso. Aqui em Sacramento eu sou vice-diretor de uma escola municipal e sou professor de uma escola particular. Entendi. Tá certo. Não sei o que vocês estão fazendo em engenharia, não. Os dois já estão ganhando mais de 20 mil por mês, mas tá bom. É sempre bom aprender. Essa piada é ótima, né? Um abraço a todos, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigadão, gente. Valeu, professor. Valeu.